Hoje nós temos a alegria de receber aqui em nossa igreja o pastor Claudiomar Nascimento. O pastor Claudiomar, ele é um dos pastores ali da igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. E o pastor Claudiomar, ele coordena algumas áreas ali da igreja. A área de evangelismo e a área também da ASA, que é a Ação Solidária Adventista. O pastor Claudiomar está acompanhado da esposa Janete e da filha Jennifer. Levante a mão aí para que a igreja as conheça. Muito obrigado pela presença de vocês. E pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar conosco nesta manhã e que Deus o use e o abençoe ao nos transmitir a palavra do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Anderson. Nós estamos já conversando há um tempo, para ver se essa data fechava. E ele é um rapaz persistente, hein? Obrigado. É um prazer estar com vocês. Pessoalmente, eu tenho alguns amigos aqui. Terminou de chegar uma amiga minha, justamente com a sua filha, né? Tudo bem, Siloé? Tudo bem, Antonella? Também temos lá atrás o Alexandre, Edilane também, sua família. Eu encontrei de longe daqui a dona Rosalina. Tudo bem, Rosalina? E fora alguns outros amigos nossos que já frequentam essa igreja, né? Talvez alguns estão nos acompanhando nesse momento pela internet. Outros estão aqui. O Douglas estava aqui antes, ele já sumiu. Ali, a Denise já chegou também. É muito bom estar com vocês. Eu confesso para vocês que eu tenho um carinho muito grande por vários amigos que frequentam essa igreja. E é sempre um prazer voltar aqui. Eu acho que eu estive aqui, se eu não me engano, eu estou tentando lembrar, foi o Carlos que me convidou até. Foi em 2018, creio eu que foi em 2018 ou 2019. Faz tempo, hein? Faz tempo. Você tentou, né, cara? De lá para cá, mas deu certo. Hoje deu certo. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a missão da igreja. E hoje eu gostaria de falar algo que envolve a nossa missão também. Não vou falar sobre a missão, mas algo que nos impulsiona também para esta missão. Algumas pessoas eu não conheço, que estão aqui, eu acho que a maioria. É um prazer estar com vocês. Pelo meu sotaque, vocês vão perceber que eu não sou nem paulista. Eu sou natural de Manaus, Amazonas, e aí misturei, um amazonense com uma gaúcha, né? Aí o sotaque dos filhos ficaram tudo assim perdido, ninguém sabe de onde né? E outro dia me perguntaram, eu estive em Manaus em 2016, né? E algumas pessoas perguntaram, de onde você vem? Eu falei, eu sou daqui. Não, você não pode, o seu sotaque não é daqui. Eu falei, eu sou. Eu descobri que eu estou sem raça, né? SRD, você conhece isso? Sem raça definida. Essas nossas andanças, né, Janete? São mais de 22 mudanças nesse projeto missionário que Deus tem nos conduzido, né? E praticamente, tanto no nível do sul do país, Minas Gerais, região de São Paulo, Estados Unidos, e Deus tem nos conduzido e tem nos conduzido a pregar o Evangelho. Então eu não poderia, pela oportunidade que hoje essa igreja está me dando, também trocar o rumo da minha pregação. Eu preciso trazer um assunto que possa despertar em vocês também esse reavivamento. E na quinta-feira, eu comecei a balançar, Anderson, com a questão do tema que eu ia trazer aqui. Nós combinamos que o tema de hoje seria a palavra. E começou a me incomodar. De quinta para sexta, praticamente eu pensei no tema. Deus me acordou várias vezes. E normalmente eu não troco de tema. E aí ontem, próximo do pôr do sol, a Janete me viu lá mexendo, fuçando no computador e na Bíblia. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, estou trocando de tema. Ela perguntou por quê. Eu falei, eu também quero saber, mas tem alguma coisa aqui mexendo comigo, troca de tema. E eu troquei de tema. E quando eu montei esse sermão, logo depois do sermão, eu coloquei um hino para cantar. Para me escutar. Eu lembro que lá na minha sala, lá na igreja, eu fiquei parado escutando o hino. Você sabe qual era o hino que eu escutei? Depois que eu terminei esse sermão, autor da minha fé. Foi justamente o hino que você cantou. Rapaz, você me fez ficar emocionado ali, porque eu vim de Engenheiro para cá pensando, Senhor, esse ou não é esse sermão? Eu agradeço porque Deus assim confirmou através de você esta mensagem.
Eu não sei o motivo, Deus conduz. Quem é pregador, quem prega, sabe que isso acontece. E Deus sabe os motivos que Ele nos conduz a isso. Eu vou pedir para você colocar a apresentação para a gente. Hoje eu gostaria de discutir com você, já está faltando a primeira palavra ali. Deixa eu verificar aqui se seu slide não está passando aqui para mim, E já está ligado, tá? Você colocou o PDF ou a própria apresentação? Ok. Enquanto ele vai tentando colocar o slide, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 7, o verso 9. Deu certo aí? Opa, obrigado. O tema de hoje é o grande juízo investigativo. Vocês já perceberam para onde eu vou caminhar hoje, né? Vamos entrar nessa questão do juízo investigativo. E tem como subtítulo Tribunal de Cristo. E para isso eu gostaria de estar estudando com vocês esse primeiro verso que se encontra em Daniel. Ele realmente não está passando, tá? Estou tentando aqui, não está indo. Se você quiser mudar eu tenho o meu passador na minha mochila, minha esposa pode alcançar para vocês, mas não está passando. Eu vou precisar realmente desse auxílio aqui do passador. Janete está na pequenininha, tá? Só entrega para ele lá que depois eu peço perdão, tá, irmãos? Isso acontece, deixa eu ver se vai agora. Olha, acho que agora foi, Agora foi. Vamos lá. Vamos fazer mais uma oração? Quando começa assim, né, irmãos? Vamos orar? Diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Pai de amor, nós somos gratos a Ti. Nós temos ideia, eu tenho a consciência da responsabilidade que temos ao compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja. Eu peço que nesse momento o Teu Santo Espírito possa me tomar também nas Tuas mãos. Possa tocar em meus lábios e colocar as palavras que precisam ser faladas aqui. Senhor, também clamo por cada pessoa que se encontra conosco, que o Teu Santo Espírito também possa tocar nesse coração, que possa abrir, Senhor Deus, e permitir que esse coração esteja acessível à Tua palavra. Eu clamo nesse momento também que Tu possa conduzir esse culto, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Para você que abriu, você pode acompanhar pela sua Bíblia. Para você que ainda não abriu e quiser acompanhar pela tela, e diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Existem nas religiões, nas igrejas, seja ela qual for, algumas doutrinas distintivas. Elas pertencem somente, praticamente àquela igreja. Vou citar um exemplo para vocês. A Igreja Católica tem uma doutrina distintiva delas. O voto, a admiração e a forma que se vê a Ave Maria, ou Nossa Senhora de Aparecida, como chamam, conforme você entender. Existe uma doutrina específica sobre Maria. Quando você entra no mundo pentecostal, os pentecostais também possuem doutrinas distintivas. Que doutrina é essa? Uma delas, o batismo do Espírito Santo. Para você confirmar que você realmente recebeu o batismo, você precisa receber o batismo do Espírito Santo. Uma outra igreja, ou melhor, um outro segmento que hoje também está sendo colocado como uma religião, é o Espiritismo. Ele tem uma doutrina distintiva. Alguém sabe qual é? Somente eles possuem essa. Ninguém mais tem. A reencarnação é uma delas. Agora eu te pergunto, e a tua igreja adventista? Existe uma doutrina distintiva desta igreja? Nós temos algumas, mas existem algumas que são específicas, que nenhuma outra igreja
Vai ter. E veja, e não é porque somos melhores. Assim como eu falei do catolicismo, do pentecostalismo, nós temos, a Igreja Adventista tem uma, e qual é? Alguns poderiam falar, é o sábado. O sábado também é uma das nossas doutrinas, porém, existem algumas igrejas que já guardam o sábado. Inclusive, a própria Igreja Adventista da Reforma também guarda o sábado. Mas existe uma doutrina que, da forma que estudamos, somente a Igreja Adventista tem. Alguém tem ideia que doutrina é essa? É a doutrina do santuário. Por incrível que pareça, daqui, da onde nós estamos no ano de 2021 até a volta de Cristo, a doutrina do santuário vai ser colocada em xeque em vários momentos. Isso é profético e o Espírito de Profecia já falava sobre isso. Porque se você derrubar a doutrina do santuário, você sabe o que aconteceu com a tua igreja? Ou não tem ideia? Ela não tem mais por que existir. A Igreja Adventista surge em cima do estudo da doutrina do santuário. E se você ainda não conhece a doutrina do santuário e já é adventista há muito tempo, eu te convido, vai estudar sobre a doutrina do santuário. Porque em algum momento até a volta de Cristo, pessoas vão se levantar e vão colocar dúvidas sobre a doutrina. E quais são as dúvidas sobre a doutrina do santuário? Uma delas é se Cristo morreu na cruz. Por que vocês, adventistas, dizem que ele subiu ao céu e intercede por nós se o que ele fez na cruz já resolveu o problema? Você sabe a diferença? O que ele faz no céu e o que ele fez na cruz? Então, praticamente para todas as outras igrejas cristãs, evangélicas e pentecostais, o que ele fez na cruz resolveu tudo. E eles não compreendem o que ele foi fazer no céu. Então não há um santuário no céu. Não existe esse propósito. Para que um santuário no céu se ele já resolveu tudo na cruz? E ele resolveu tudo na cruz. É isso que não entendem. Mas no céu o ministério dele continua de uma outra forma. Então, se a doutrina do santuário é tão importante, eu preciso compartilhar algumas perguntas com vocês. E não é pegadinha, tá? Meu propósito não é fazer isso. Eu quero realmente trazer um conhecimento para que vocês tenham esse crescimento nessa manhã. Conforme passamos antes aqui, eu expliquei para vocês que nós temos alguém que sentou em um trono, ele se chama o Ancião de Dias. Eu não tenho como começar a mensagem de hoje sem você me falar quem é o Ancião de Dias. E muito cuidado, tá? Quando você olhar para aquele camarada que é velho de igreja, já fala assim, eu vou na dele. Então, quem é um ancião de dias para você? Algumas sugestões aqui, eu estou trazendo para vocês. Um anjo é o ancião de dias? Deus o Filho é o ancião de dias? Deus o Pai é o ancião de dias? Ou Deus o Espírito Santo é o ancião de dias? Veja, eu estou falando da doutrina da sua igreja, a principal doutrina de nossa igreja. E eu estou nesse momento perguntando para você o beabá. Sabe o que é beabá, né? B com A é ba, L com A é lá. Ba, lá. Esse aqui é o beabá. E eu preciso que você olhe para isso e me ajude a responder. Quem é o ancião de dias nessa história aqui que eu terminei de falar? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E de repente um ser chamado ancião de dias, ele se assentou no trono. Quem é o ancião de dias? Me ajude aí. É um anjo? É Deus o Filho? É Deus o Pai? Deus o Espírito Santo? Então, para isso, vocês podem participar, tá bom? Quem acha que pode ser um anjo? Ninguém quer se arriscar no anjo? Quem crê que é Deus o Filho, levante a mão. Deus o Filho. Opa, obrigado pela participação de vocês. Algumas pessoas... Irmão, levante a mão aí, deixa eu dar uma olhadinha para você. Não é pegadinha, tá? Nós estamos aqui para crescer junto. Obrigado pela participação também. Denise, eu te vi, você levantou a mão. Obrigado aí, ó, tá junto comigo. Quantos acreditam que é Deus o Pai? Levante a mão. Ok, eu estou de olho em alguns para ver se vai levantar a mão ou não em alguma dessas, tá? Quem acredita que é Deus e Espírito Santo, levante a mão. Ó, tivemos o irmão aqui, obrigado. O rapaz também ali que está segurando a própria mão, muito obrigado a irmã também. E aqui temos mais uma jovenzinha, acredito que seja Deus e Espírito Santo. Vocês perceberam o que terminou de acontecer aqui ou não?
Se uma das nossas principais doutrinas da igreja, nós temos um grupo, eu não estou julgando vocês, que acredita que é Deus o Espírito Santo, outros acreditam que é Deus o Filho, outros acreditam que é Deus o Pai. Vocês perceberam a importância desse tema? Quem é o ancião de dias? E por que ele é tão importante? Porque toda a doutrina do santuário, ela vai girar ao redor dele também. O texto diz assim para a gente, acompanhem comigo novamente. E se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono era como um chama de fogo, e as rodas do trono eram de fogo ardente. Um rio manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e estavam diante dele. E aí o texto diz assim, bem no final. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. E o tribunal começou. Quem é o ancião de dias? Interessante que realmente diz o livro Grande Conflito, página 479, o ancião de dias é Deus o Pai. Ele é o ancião de dias. Pastor, mas por que não é Deus o Filho? Já já vocês vão encontrar Deus o Filho aí. O ancião de dias é Deus o Pai. E não resta dúvida, por que não Deus o Filho? Vejam só. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, falando de tribunal, já que nós estamos falando de um tribunal, e esse tribunal, ele está acontecendo nesse exato momento no céu, e nós já identificamos que o ancião de dias é Deus o Pai. Então, quem é o juiz? Quem é o advogado de defesa? Quem é o advogado de acusação, testemunha, as provas, o réu? E a lei já precisa explicar, né? Ela é a base do juízo. Você consegue aí listar de um lado para o outro? Me ajude, por favor. Dá uma olhadinha. Estou dando um tempinho para vocês. Quem é o juiz? Deus o Pai. Alguém já falou aqui que Deus o Pai. Concordo com a pessoa que falou aqui na frente? Acho que é a professora. Deus, professora de música. Foi você, né? Deus o Pai. Estou entregando já. Quem é o advogado de defesa? Há um tribunal, amigo. Quem é o advogado de defesa? É Jesus. Quem é o advogado de acusação? Percebe? Estamos indo bem. Quem são as testemunhas? Anjos. O que são as provas? A mocinha falou aqui, os livros. É uma pergunta ou uma afirmação? É uma afirmação, muito bem. Quem é o réu? O homem. E a lei, eu não preciso perguntar, né? Já está ali bem claro aí os mandamentos. Mas dá uma olhadinha agora no que eu vou apresentar para vocês. Alguém conseguiria uma água para mim? Dê uma olhadinha que vai trazer talvez uma confusão da mente de alguns. Pastor, o que você está apresentando para a gente? Eu nada, você já vai ver de onde estou tirando isso. Olha aí, ó. O juiz, João capítulo 5, verso 22 e 27, e 1 João 2:1, ele nos apresenta Jesus como tanto juiz como advogado. Eu vou repetir, antes que alguém saia correndo da igreja, deixa eu ler o próximo texto depois, tá? A Bíblia nos apresenta Jesus tanto como juiz como advogado. Ele também é advogado de defesa. O acusador realmente é Satanás, as testemunhas são os anjos, as provas são os livros, já vou falar sobre eles, e o réu, cadê o réu aqui? Ó? Eu coloquei o número 6, e a lei é o número 7. Eu coloquei Deus o Pai aqui com um ponto de interrogação, ele vai ficar assim, que talvez até o final você vai entender qual é a função de Deus o Pai, ou qual é o papel dele nesse juízo. Pastor, não é. Porque vários estudos bíblicos que já tivemos ou passamos, Deus o Pai é o juiz. Então me ajude a entender esse texto aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Quem é chamado na Bíblia Filho do Homem? Amigo, só você abrir Mateus, capítulo 16, está bem claro lá. Ele é o Filho do Homem. Ele mesmo no livro de São João, capítulo 5, se eu não me engano, no verso 22, ele se declara o Filho do Homem. Conversando com os discípulos, ele pergunta, quem dizem por aí que é o Filho do Homem? Alguns começaram a responder, é Elias, é fulano, é ciclano. O texto está falando que alguém nessa reunião, quando o tribunal se assentou,
alguém vai entrar. Estão milhares e milhares de anjos ao redor dele, e alguém entra numa nuvem. Olha essa visão, ele entra numa nuvem. Não é a volta de Cristo aqui. Algo que está acontecendo no céu. Ele entra numa nuvem e diz o texto: e ele se dirigiu ao ancião de dias. Então Jesus não pode ser o ancião de dias, porque aqui ele é descrito entrando neste tribunal. E o que vai acontecer? E foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É ele que está entrando neste tribunal, se dirigindo ao Pai. E diz a Bíblia que é dado para ele domínio, reino e poder, honra e glória. Para quê? Grande conflito 479, parágrafo 3. A vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra, como muitas pessoas acreditaram. Inclusive Guilherme Miller acreditou também sobre isso. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 anos. É por isso que eu estou falando para vocês, e não eu, mas Paulo diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse tribunal, tem alguém que vai dirigir esse tribunal. E Paulo nos diz, e toda a Bíblia afirma que é Cristo que vai dirigir esse tribunal, para que cada um receba segundo o que foi feito, o bem ou o mal. Pastor, essa história, você está falando que ele é juiz. Leia comigo, João 5, 22, 27. Se você quiser marcar na sua Bíblia também, eu agradeço. O Pai confiou todo o julgamento a seu Filho. Eu vou repetir. O Pai confiou todo o julgamento a seu Filho. Cristo declarara a recompensa da lealdade. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus é o juiz. Não, é um texto talvez fora do contexto. Então, já pensando sobre isso, né? Essa meditação escrita Exaltai, na página 402, essa literatura, na página 402.2 de Ellen White, ela diz assim: Cristo aceitou a natureza humana e viveu na terra uma vida pura e santificada. Por esta razão, ele recebeu a designação de juiz. Mas eu estou há tanto tempo falando que ele é advogado. Não, ele é juiz também. Ele, além de ser advogado, ele também é juiz. É que nós temos a mania de trazer o tribunal hebreu para o nosso tempo. No nosso tempo, você tem algum advogado aqui, algum doutor nessa área, vai compreender, o nosso tribunal hoje que nós temos um juiz, um advogado de acusação, ele não é baseado no tribunal hebreu. No tribunal hebreu, eu vou te ajudar a entender. Quando Salomão foi posto no trono para reinar sobre Israel, 2 mulheres foram trazidas diante dele. Alguém recorda a história? Com uma criança. Cada uma dizendo: esse menino é meu filho. Ele pertence a mim. A outra: não é meu. Ela tomou meu filho. Como julgar? Não havia exame de DNA, né, irmão? Como realizar? Saber quem é a mãe da criança? Então Salomão mandou colocar uma mesa, mandou pegar a espada e mandou fazer o quê? Corte a criança e dá um pedaço para cada mãe aí, resolveu o problema. Nesse momento, Salomão está agindo de que forma? Como juiz? Como advogado? O que ele está fazendo? Ele está levantando o quê? Provas. Ele precisa saber quem é a mãe. A reação da mãe é que vai determinar a decisão de Salomão. E uma das mulheres afirma para Salomão: não, Senhor, não mate a criança. Então dê a criança para a outra. A outra diz: não, pode matar. Separa, metade, não tem problema. Estava bem fácil tomar a decisão. Salomão, ao mesmo tempo, ele é advogado, ele é juiz
e... Está faltando um. E rei. Ele ocupa, ao mesmo tempo, as 3 funções: advogado, juiz e rei. Esse é um tribunal hebraico. E diz o texto aqui, não vou ler todo, mas na mesma meditação, página 405, a Cristo foi confiado todo o julgamento, porque Ele é o Filho do homem. Por que Cristo é o juiz? O que dá o mérito para Cristo dele ser o juiz, e não Deus o Pai? Já pararam para pensar sobre isso? A mesma autora, ela explica isso aqui para a gente. Só Ele é o juiz da sua justiça, pois os criou e os resgatou. Por Ele ser o teu Criador, naquele dia, quando Adão e Eva foram criados, e ali no chão, Adão, estendido no chão, feito pelas mãos de Deus, aquele que soprou, ou aquele que iria soprar nas narinas de Adão, esse precisaria dar a vida por Adão. Somente o Criador poderia restaurar sua criatura. E ela continua dizendo aqui, tomará providências para que a obediência aos seus mandamentos de Deus sejam recompensadas. Deixa eu me afastar um pouquinho, fica melhor para me ler. E no livro Desejar das Nações, ela compartilha: e Deus deu-lhe poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. E agora você vai compreender por que Jesus é o juiz. Olha só, além de Ele ser o Criador, deixa eu apontar para você, como Ele tem aprovado as próprias fezes do cálice da aflição e tentação humanas, e compreenda as fragilidades e pecados dos homens, como tenha em nosso favor resistido vitoriosamente às tentações de Satanás, e lidará justa e eternamente com as pessoas para cuja salvação derramou o próprio sangue. O Filho do homem é indicado para exercer juízo. Sabe por que Ele é juiz? Porque Ele sabe o que é viver nessa terra. Ele não te julgará de uma forma injusta, mas te julgará com justiça, porque sabe o que é padecer. Esse termo que ela usa, tão talvez inapropriado para falar dentro da igreja, ele foi provado, perdoe-me, como ele tem aprovado as próprias fezes do cálice da aflição. Você compreende isso? O que ele passou nessa terra, ninguém aqui dentro dessa igreja passou e vai passar. É por isso que ele pode ser o meu e o teu juiz. A Bíblia nos apresenta que ele é um juiz justo, e não há outro como ele, porque além de ter te criado, além de ter morrido por você, ele também será seu juiz, mas também será seu advogado. Deixa eu ver se eu pego aqui um termo que ela usa aqui, Os livros de registro do céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros são esses que estão abrindo no juízo? Faz uns sábados atrás, né, Janete? Não, domingo, né? Eu preguei na igreja de Mogi esse tema, e eu achei estranho, porque muitos ali não sabiam dos livros. No juízo, a Bíblia nos declara que alguns livros serão abertos. Que livros são esses? Alguém sabe, pode me ajudar? Livro da vida, Apocalipse fala sobre ele, né? Alguém, ou outra sugestão? Livro da vida, livro dos pecados. Tem mais algum? Vamos pensando aí. Está faltando um livro aí. Deixa eu apresentar para vocês aqui. O livro da vida, estou falando do juízo ainda, já vou voltar ao tema. O livro da vida é escrito o que no livro da vida? O nome. O livro da vida é o livro da vida de quem? Alguém citou quem está falando aqui? Do Cordeiro, ou uma outra sugestão? O livro da vida é o livro da vida de quem? O livro da vida não é o teu livro da vida. Não existe um livro da vida seu. O livro da vida é o livro da vida, como disse o rapaz aqui, do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, verso 8 afirma isso.
e adorá-lo-ão todos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. O livro da vida é o livro da vida de Cristo. E todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida dele. Você faz parte da história dele agora. Esse é o livro da vida do Cordeiro. E por que ele é tão importante no juízo? Vou explicar já já para vocês. E um outro livro, deixa eu ver se me ajuda a passar aqui. Aqui, ó. E o outro livro que aparece na Bíblia, talvez alguns não conheçam, que ninguém comentou sobre ele, é o livro Memorial. O que é escrito? Gente, Ezequiel 16 fala sobre esse livro, Malaquias 3,16 fala sobre esse livro, Neemias fala sobre esse livro, Salmos 56 fala sobre esse livro, várias partes da Bíblia falam sobre esse livro. Inclusive eu trouxe alguns textos para vocês. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia, volta de Cristo, que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O livro das memórias, o que é escrito nele, o seu testemunho, está aqui escrito aqui, ó. E então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O que eles estão falando uns para os outros? Eles estão declarando seu testemunho, o que eles estão fazendo em nome do Senhor. No livro das memórias está sendo escrito uma parte da sua história. O que você fala, o que você faz para a casa de Deus, como diz Neemias. Não apague, diz Neemias, a beneficência que fiz à tua casa. Tudo que viu antes, né? Esqueci o nome do nosso ancião. Ederson. Ele aqui passou a lição, correu para cá, deu o anúncio. Está sendo escrito no céu. Você foi dar um estudo bíblico, está sendo escrito no céu. Tudo está sendo escrito. Não apague as beneficências que fiz ao teu templo. Quer ver uma outra? Esse é o salmista que fala, tá? No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Pastor, o que você está ensinando isso para a gente? Já vai entender. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que proferir, acham-se fielmente historiados, e todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontram-se registrados. Livro Grande Conflito, capítulo 28, ela escreve sobre isso. Está tudo registrado no livro das memórias. E diz o salmista, 56:8, contaste os meus passos, quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Sabe aquele choro da madrugada? Que você está chorando, né, Siloé? Pedindo, Deus me ajuda, eu quero ficar do teu lado. Senhor Deus, não me permita. Essa semana uma pessoa, amiga minha, mandou uma mensagem, dizendo, pastor, eu pisei na bola com Deus aqui. E ela escrevia, e era nítido que conforme escrevia, ela estava chorando. Eu perguntei para ela se você está calma, ela falou, não, eu estou quebrada. O sofrimento, porque você quer também, pela sua fidelidade e infidelidade, é escrito no livro, ou das memórias, ou em outro livro. E ele continua aqui, ó. E esse é o livro das iniquidades. O que é o livro das iniquidades? Esse aqui tem gente que corre dele, né? Tem gente que não quer nem saber do livro das iniquidades, pastor, não quero nem saber. Mas eu não posso deixar de, no juízo, falar do livro das iniquidades. Rapidamente, Eclesiastes fala para a gente que tudo também está sendo trazido ao juízo. Quer sejam boas, quer sejam más. As boas no livro das memórias e as más no livro das iniquidades. Tudo será trazido ao juízo. A pergunta que faço é, por que Deus está anotando tudo?
Porque está sendo tudo registrado nos livros do céu. O juízo de Deus tem como propósito salvar ou condenar? E por que nós temos medo do juízo de Deus? Hoje foi criado no mundo essa expectativa de medo quando falamos de juízo. Na outra igreja que eu preguei sobre esse assunto, o irmão falou assim: pastor, tem um momento que começou a dar medo em mim, as coisas que eu vou ler daqui a pouco. Deus não tem como propósito condenar você no juízo. Ele tem como propósito salvar. Porque como é que Deus vai condenar alguém que já estava condenado? Se você está entrando em juízo, amigo, porque o teu nome foi colocado no livro da vida, e esse juízo que acontece a partir de 1844, você só entra nesse tribunal, o teu nome só será aberto nesse tribunal, se seu nome estiver no livro da vida. Porque se seu nome não aparecer no livro da vida, eu estou fora desse tribunal. Eu continuo, disse o livro de João, capítulo 3, o verso 17 e 18. Eu e você continuamos condenados. O propósito do juízo, quando Deus chegou no Éden, Adão e Eva haviam comido daquele fruto. Quando ele chegou, aquele momento era um momento de juízo. E ele não chega para condenar. Sabe por que ele não chega para condenar? Eu repito, eles já estavam condenados. O propósito do juízo era salvá-los, mas dependia de Adão e Eva também a decisão deles. Tudo está sendo feito para a tua salvação. Anjos foram colocados à tua disposição para te ajudar. O Espírito Santo foi derramado sobre essa terra para te auxiliar também. Deus enviou o seu Filho para cá. Amigo, o céu parou por causa de mim e de você. E Deus não está procurando um fio de cabelo para condenar você. Porque a palavra de Deus fala e deixa bem claro, o livro de Gálatas, Gálatas principalmente, nós já estamos condenados. Tudo que está sendo feito é para a tua salvação e tua redenção. O sangue do Cordeiro, quando Jesus entra no tribunal com o seu próprio sangue, diante do Pai, não é para te condenar, era para dizer: eu morri por Ele. Mas quando abrimos os livros do juízo, encontramos o livro das iniquidades e tememos o livro das iniquidades. Mas é necessário o livro das iniquidades lá, porque em um momento da história do universo, no céu, para quem conhece essa história, Deus foi acusado por Lúcifer. E Lúcifer se levantou contra Deus no céu, dizendo que ele não era amor, que sua lei era impossível de se guardar. O que muitos não entendiam e não compreendem, que a lei de Deus não fala de regras, ela fala sobre o caráter de Deus. Deus é amor, a lei dele fala de amor, fala dele próprio. Quando Lúcifer se levantou contra Deus no céu, se levantou contra a essência de Deus. Diz o livro de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor. Essa foi a batalha no céu. Pastor, e por que Deus não matou esse ser? Se Deus tivesse acabado com ele, hoje não estaríamos aqui. Deus não podia. Deus foi acusado diante do universo. E se ele tivesse destruído a Lúcifer naquele momento, possivelmente eu e você estaríamos adorando a Deus por medo da mão dele sobre você. Medo, olha aqui eu estou fazendo entre aspas, do castigo de Deus sobre minha vida. Eu recordo que quando eu era pequeno, eu fazia alguma coisa de errado, e depois acontecia alguma coisa comigo, e minha mãe dizia assim: eu não disse que Deus castiga. E Ele castiga mesmo, diz a Bíblia, aqueles que Ele ama, mas não esse castigo que entendemos dessa forma. Essa é uma concepção que trazemos lá dos gregos, do inferno, do Hades, aonde Deus tem prazer de jogar as pessoas lá dentro. Se você já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida, é justamente isso que se prega. No juízo de Deus, Deus não tem como propósito, amigo, acabar com a sua vida, procurar um fio de cabelo sequer para condenar você. Ele tem como propósito te salvar, e tudo está sendo feito para isso. E diz a Bíblia para a gente,
Portanto, não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, tudo, minhas palavras, tuas palavras, o teu pensamento está sendo anotado. Novamente daqui, os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei e farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades de seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas, por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. No juízo de Deus, tudo está sendo anotado. Para que ninguém fique na dúvida, ele diz assim: o Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Interessante que ele não fala que é por amor de você. Perceberam isso aqui ou não? Porque de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Se existe um livro das iniquidades, Deus quer apagar as coisas que estão escritas. Eu preciso de um auxílio aqui, rapidamente. Preciso de 3 Bíblias. Alguém me alcança aqui? Pode me trazer 3 Bíblias? Isso, traga 3 Bíblias para mim. Me ajuda a colocar aqui. Uma já está aqui. Traz uma de capa diferente. Se fosse todas pretinhas, não vai me ajudar, não. Deixa eu abrir para vocês e vocês darem uma olhadinha. Isso, pega essa daqui. Deixa eu pegar essas 3 Bíblias. Eu estou apresentando para vocês de uma forma bem didática agora. E no juízo de Deus, a Bíblia nos apresenta 3 livros. Eu ia falar a cor desse livro aqui, mas eu estou na dúvida porque eu sou daltônico, tá? Então eu ia chutar, é marrom, né? É marrom. Então, o primeiro livro que se abre é o livro da vida, tá? O segundo livro que abre é o livro das memórias. E o terceiro livro que abre no céu é o livro das iniquidades. Por que esses livros são tão importantes no juízo? Primeiro, Deus foi acusado por Lúcifer. E todo o tribunal que vai acontecer, tanto o investigativo que está acontecendo agora, como o segundo tribunal que acontece no milênio, tem como propósito também deixar diante das testemunhas de Deus claro que Deus é amor. Está acontecendo no céu nesse exato momento e os anjos são as testemunhas. Só que quando você abre o livro da vida, deixa eu perguntar ao Anderson, eu vou pegar o Anderson como exemplo, tá, Anderson? Quando você abrir o livro da vida do Anderson, agradeça a Deus porque você vai participar de um tribunal. Em algum momento, Deus o Pai, Deus o Filho, eles vão conversar a teu respeito. Diz o livro de Apocalipse 3:5, que Jesus vai conversar a respeito de você com o Pai. Abre o livro da vida. Em seguida, já abre o livro das memórias. Por que o livro das memórias é aberto? Ele é tão importante no juízo. E por que o livro da iniquidade fica lá quietinho? Mas esses 2 livros são importantes no juízo, que determina as coisas que vão ficar nesse livro. Eu sei que eu deixei alguns sem Bíblia, mas queria rapidamente que vocês abrissem comigo o livro de 1 Pedro, Tiago, Pedro é depois, Tiago, o capítulo 5, abram lá comigo. Tiago, capítulo 5. Novo Testamento, irmãos. Vi aqui alguns que ainda estão passeando lá no Antigo Testamento. Novo Testamento, capítulo 5. Você vai encontrar ele antes de Pedro, tá? Tiago, os 2 últimos versículos do capítulo 5. Diz assim: meus irmãos, o Anderson é a pessoa que eu estou colocando aqui, tá, agora. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, vou colocar ali como exemplo, a partir do princípio que ele se desviou da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, no caso ele, o Anderson, salvará da morte a alma dele.
acabou se salvando. Mas olha a promessa que faz no finalzinho do texto. Dá uma olhadinha aí. Qual é a promessa que ele está fazendo no finalzinho do texto? Cobrirá uma multidão de pecados. Toda vez que o seu testemunho, a sua palavra, faz uma pessoa voltar para os caminhos de Deus, isso que você fez é registrado no livro das memórias. E no dia do juízo, está registrado. Quando aparecer no dia do juízo, o que foi feito pelo Anderson, automaticamente também, Anderson, Deus o Filho, Deus o Pai, apagam, diz a Bíblia, uma multidão de pecados a teu respeito do livro das iniquidades. Não é só esse não, está em 1 Pedro também. 1 Pedro capítulo 4, se eu não me engano, verso 7, ou capítulo 2, deixa eu só conferir para vocês, eu vi que algumas pessoas estão anotando, para que eu não fale errado para vocês o texto. 1 Pedro 4, 7 diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão. Não estou inventando, está escrito aí. O livro de Salmos fala sobre isso. Você quer ver um outro? Talvez você não percebeu. Onde está o tanque batismal aqui? Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, quando você é batizado, o que acontece com os teus pecados? No dia do seu batismo, se seu nome não estava ainda no livro da vida, ele passa a estar no livro da vida. Abrindo parênteses, o seu nome não vai para o livro da vida somente no dia do seu batismo. Isso não está escrito. O nome do ladrão foi parar no livro da vida e ele não batizou. Raabe foi parar no livro da vida, ela não passou pelo batismo. No livro da vida vai parar, é o livro da vida de Cristo, é uma decisão dele. O livro Desato das Nações, eu não recordo agora a página, Ellen White, ela declara que o ato de uma criança, ao perceber a aflição de uma outra pessoa que está em luto, e essa criança sentir misericórdia, de dar um carinho ou uma flor, faz com que Jesus anote o nome dessa criança no livro da vida. Não é eu que decido, é Ele que decide quem vai parar no livro da vida. O livro da vida é o livro da vida dele, não é meu. Então, no livro da vida, na hora que ele abre, Anderson, agradeça, teu nome está lá. Em seguida, abre o outro livro. E no dia do batismo, o teu nome também vai parar no livro da vida, se não estava ainda. E o que acontece com os meus pecados no dia do meu batismo? Me ajudem. Você conhece, você já estudou isso na igreja. O que acontece com ele? Eles são... Alguém leia lá, Atos 2, 38. O que acontece com os nossos pecados? São cancelados. Quantos são cancelados? Irmão, fala novamente. Todos, no dia do teu batismo. É por isso que eu não entendo que as pessoas ficam relutando para tomar uma decisão com Jesus. Elas não compreendem se o juízo estiver acontecendo, amigo. Todos os teus pecados foram apagados no dia do seu batismo. Amém? Quantos aqui já foram batizados? Então, naquele dia do seu batismo, todos os teus pecados foram apagados. E se você tivesse tido a sorte, perdoe-me a forma que eu vou falar, como ladrão na cruz, e tivesse morrido no dia da decisão, amigo, você estava muito bem. O problema é que a gente continua vivendo e tendo a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo também. O que ele fez, como Pedro diz, Deus chamou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, fale o que ele fez. E aí, durante isso, a gente vai caindo, e vai, e o livro começa a ser escrito de novo. Pastor, e agora? E aí Deus colocou nessa igreja algumas cerimônias que te ajudam a resolver o seu problema no céu também. Eu vou citar uma cerimônia que hoje a igreja tem. A Santa Ceia. Você sabe com qual propósito você participa da Santa Ceia? Além de se reconciliar um com o outro, você também confirma a sua aliança com Deus. E na sua Santa Ceia, quando você toma o pão, come o pão e toma o suco, o que acontece com seus pecados que estão escritos no céu?
Aqueles inconscientes que você está ali, eles são apagados também. Sabe um outro momento? Quando você entra no seu quarto, só você e Deus, fecha a sua porta e lá confessa teus pecados. É escrito no livro das memórias. E para cada pecado confessado e abandonado, é apagado. Quando terminar o juízo, Anderson, deixa eu ver se essa Bíblia tem uma página em branco aqui, ó. Quando terminar o juízo, amigo, está me olhando aí? A sua Bíblia, melhor, o seu livro precisa estar assim, ó. Não pode ter nada escrito a teu respeito de pecado. Pastor, então, eu estou condenado. Como eu disse na outra igreja, eu me lasquei. E os pecados que eu esqueci, amigo, você só vai se perder se você quiser. Porque o céu parou por causa de você. Deus colocou anjos para cuidar de você. O Espírito Santo habita em você. Jesus veio e morreu por você. Há um tribunal que se assenta no céu com o propósito de fazer de tudo para te salvar. Ele te ofereceu o batismo, te ofereceu a Santa Ceia, te pediu para você pedir perdão e se reconciliar com Ele. Te pediu para você testemunhar do amor dEle, tudo está sendo feito para você salvar. E eu vou concluindo, lendo algumas coisas para vocês. Eu acho que o rapaz voltou lá. Eu preciso concluir, amigo. Olha só o que a escritora Ellen White comenta aqui para a gente. Deixa eu passar. Aqui. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu, que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados de vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relador. Por que isso Deus foi um dia acusado? E o juízo tem como propósito também mostrar que Ele não é isso. Ele está dando toda oportunidade para mim e para você. E ela continua: quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registros, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. E o relato de suas boas ações apagado do livro memorial. E acontece, no final, que esse livro das memórias, se eu não pedir perdão, não busquei, é apagado tudo que está escrito a meu respeito dele também. E ela continua: o Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Não tem porquê você se perder. Deus está fazendo de tudo, amigo. Mas você e eu precisamos tomar uma decisão. O que fazer com as oportunidades que são dadas? Algum tempo atrás eu comentei na igreja, outro dia, a igreja estava sendo conduzida para uma santa ceia, para um momento de lava-pés. E tinha uma jovem que ficou dentro da igreja, ficou vazia a igreja. E uma menina ficou na igreja, jogando. Eu tinha terminado ali a mensagem para preparar as pessoas para o momento do lava-pés e vi a menina, perguntei: você não vai com a gente? Ela falou: não, está gelada a água. E continuou. Eu falei: eu não entendi. Ela não entendeu o que estava acontecendo. A oportunidade que estava sendo dada para ela pelo céu.
que estava desperdiçando. Sentei do lado dela, abri a Bíblia e falei: deixa eu te explicar o que é a Santa Ceia. Quando eu terminei, ela deixou o celular, ela disse assim: pastor, eu vou participar da Santa Ceia. É uma loucura que fazemos. Terminamos o nosso dia e não falamos com Deus: Senhor, pequei contra ti. Ofendemos as pessoas sem saber, às vezes, ou sabendo, e não queremos resolver esse assunto. Minas Gerais, Teófilo Otoni, conheci uma moça, preenchendo a ficha batismal. O cidadão levou 4 meses preparando a moça para o batismo. Terminou, ela me chamou, sentei, eu fiquei feliz da vida. Quando chegou no final, tem aquela perguntinha: como é que está o relacionamento dela com o próximo? Ela falou: tem um fulano de tal que eu não vou com a cara, não gosto, odeio. Eu falei: então, vamos lá, resolve isso. Ela falou: não, se eu tiver que me perder, eu me perco, mas eu não vou conversar com ela. Você não está entendendo, não é por você, diz ele, é por amor de mim. Veja o que eu fiz por você. Eu dei meu filho por você. O céu parou por você. Por que você não aceita? E ela conclui: Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, reclamando perdão para eles, erguendo as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma das minhas mãos, de minhas mãos. Você não tem por que se perder, amigo. Entenda, está sendo registrado tudo no céu, mas não é para a tua condenação, é porque Deus um dia foi acusado diante do universo, e Ele precisa mostrar para os anjos, que nesse momento são testemunhas dele, que Ele não é o que Lúcifer falou, e a cruz confirmou isso. E a minha e a tua história, o teu testemunho, que estão sendo escritos no livro das memórias, confirmarão também o amor de Deus para mim e para você diante dos anjos. E no milênio você será testemunha de Deus, porque pessoas não se salvaram. E talvez a minha esposa ou alguém de vocês chegue no céu e não encontre o seu cônjuge. Senhor, meu esposo era pastor, te serviu, trabalhando para dia 23 anos. O que aconteceu? Se Deus não resolver essa situação na mente da minha esposa, amigo, o problema não está resolvido no céu. Ela vai olhar para Deus e não vai entender o que Deus fez. Para muitos, Deus continua culpado. Eu trabalhei durante 4 anos com acidente de trânsito numa rodovia, lá no Rio Grande do Sul. Eu atendi um acidente de trânsito na BR-386. O veículo se chocou com outro. Na hora que eu coloquei o colar, coloquei esqueci o nome agora do instrumento que vai atrás, do CAD. E quando eu fui mobilizando a pessoa, chegou a mãe do cidadão e gritando: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que fizeste isso com meu filho? E essa mulher se ajoelhou no chão e orava para o céu, segurando os cabelos dela, falou: Deus, meu filho não. Eu olhei para o lado do filho dela, tinha algumas latinhas da Brahma, e eu olhei para aquela mãe e falei assim: mãe, vem cá. E ela veio, eu falei: quer gritar com alguém? Não é com Deus. Fala para a Brahma, 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 o que fizeste com meu filho? E nem é a Brahma, é teu filho que tomou a decisão. Matou 2 pessoas no outro carro. Amigo, o juízo de Deus não tem como propósito de condenar, mas salvar. Mas é a tua decisão e a minha decisão. Por que não se render a Deus? Por que lutar? Te renda. Se ainda não batizou, aqui está um tanque. Converse com o pastor Wagner. Tome essa decisão. Está fugindo do seu amigo, da sua amiga. Não consegue falar com ele na porta da igreja, porque é um sentimento de rancor. Amigo, você vai se perder. Compreende isso? Seu nome será tirado do livro da vida. Vai lá com teu irmão, pede perdão, resolve essa questão com ele. Pastor, não fui eu que errei, foi ele. Vai lá e procura. Não permita que teu amigo se perca. Foi o que eu disse antes. Olha o que diz o livro de Tiago: se algum irmão está desviado do caminho e você for lá ajudar uma multidão de pecados apagados, amigo, eu estou te convidando, aceita o juízo de Deus. Não permita que tua família se perca.
Neste momento, os livros estão abertos no céu. Desde 1844. Em algum momento, meu nome vai passar no céu se já não passou. Em algum momento, teu nome passará no céu se já não passou. E quando o teu nome e o meu nome passar, se você for justo diante de Deus, venceu as provas, pediu perdão, teu nome continuará no livro da vida. E esse é o propósito de Deus para mim e para você. Esse é o teu desejo? É o que você quer? Quero convidar você nesse momento para fazer uma oração comigo. Levante-se. Deus meu, nós temos uma luta, Senhor Deus, interna. E ela envolve, Senhor Deus, nosso orgulho, nossa presunção, o nosso ego. Isso às vezes não nos permite, Senhor Deus, se render a Ti. Mas não compreendemos a loucura que estamos vivendo, Pai Santo. Estamos vivendo, Senhor Deus, próximo da Tua volta. Estamos vivendo no último período do juízo investigativo que acontece no céu. Um tribunal se assentou. Pai de amor, teu filho foi designado para ser nosso juiz, nosso advogado. E Satanás se levanta contra cada um de nós. Mas muitas vezes, em vez de se agarrar, Senhor Deus, ao teu filho, ao perdão e às promessas, se agarramos, Senhor Deus, ao nosso ego, à nossa presunção. Deus, eu quero clamar pela tua igreja e por mim também. Tem misericórdia e ajuda, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que Satanás vença em nossas vidas. Mas em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, te peço, Senhor Deus, traga-nos a consciência do momento em que vivemos. Que teu Santo Espírito possa nos ajudar a perceber que vivemos próximo da tua volta. E precisamos, Senhor Deus, estar preparado para aquele dia da tua volta e o momento que meu nome passar no livro dos céus. Senhor, eu creio que existem pessoas aqui, Senhor Deus, que estão lutando ainda. Não tomaram a decisão pelo batismo. Pessoas que ainda não tomaram uma decisão, Senhor Deus, de perdoar. Pessoas que não tomaram a decisão ainda, Senhor Deus, de pedir um perdão para Ti, porque não se acham dignas de pedir o perdão pelo que fizeram no passado e não conseguem se perdoar. Deus meu, espero que o estudo de hoje possa deixar claro para cada um deles que tudo que está sendo feito por cada um de nós é para a nossa salvação, não para a nossa condenação. Perdoe-nos, Senhor Deus, é o que eu te clamo nesse momento. Concede, Senhor Deus, o teu perdão a cada um de teus filhos aqui, pelo nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Eu agradeço a atenção de todos. Eu combinei com Anderson que talvez, dependendo do horário, fique à vontade. Vocês querem cantar o último hino? Podemos? Dai minha Bíblia? Então vamos lá. Vamos cantar juntos. Eu vou pedir para o irmão que pegou as Bíblias aqui, devolva as Bíblias para as pessoas de quem você pegou, irmão. Vamos cantar junto, Dai minha Bíblia. Esse hino era o hino do outro estudo, do outro tema, que era a palavra que eu ia trazer. Vamos cantar juntos? Posso cantar contigo? A minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova
Deus abençoe a todos, tenham todos um bom sábado, uma boa tarde também. Eu vou estar na porta ali para dizer um oi para vocês, tá bom? Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Pessoal, o culto ainda não acabou, pessoal. Vamos terminar. Vamos terminar o Esperamos culto. até aqui, não custa, né? Por Vamos favor, cantar a última Deus música. ainda está sendo adorado. Em pé, por favor, todos. Vamos terminar.